Para nossa meditação, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, lemos assim: visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amém? 2 Pedro 1, 3 e 4. Vamos pensar aí na... Não está pulando. O irmão vai precisar lá dar um toquezinho lá. Vamos pensar aí na doação divina. Sabemos, irmãos, que doação acontece quando se percebe a necessidade do próximo. Sempre quando nós percebemos que alguém está... Pode dar um toque. Quando alguém está precisando de alguma coisa, nós procuramos doar alguma coisa para suprir a necessidade. Não está indo? Aí. Então, doar é contribuir, então, para melhorar a situação da sociedade ou de uma pessoa. Sempre quando pensamos nesse termo doar, ou fazer uma doação, não é? Sempre pensamos no bem-estar de alguém ou no bem-estar da sociedade. É assim que nós vemos esse termo doar, esse termo doação. Nós vamos pensar aí na doação divina, porque Deus, vendo a necessidade humana, Ele continua fazendo doações para a raça humana. Então vamos pensar então na primeira doação desse texto, que conduz à vida. Conduz à vida. Diz assim: visto como o seu poder nos tem dado, né? De outra versão, tem doado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória, né? Então é interessante saber que o Senhor está falando aí de vida espiritual, aquela vida que nós perdemos lá em Adão, né? Lá em Adão, a raça humana perdeu a vida. Então Deus faz uma doação para que possamos alcançar essa vida novamente. Então Ele doou Jesus para ser sacrificado na cruz. Ele doou a fé, porque a fé pela qual somos salvos vem dele, né? Diz Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a sua palavra. Ele deu a sua palavra, nós ouvimos a sua palavra e alcançamos a fé. Então Ele doou a fé, não é? E assim Ele doou a salvação. Agora, quem tem esse conhecimento? Quem tem esse conhecimento que é assim? Quem tem esse conhecimento que é assim, que Deus fez doação para que nós tivéssemos a vida eterna? Quem tem esse conhecimento? Quem conhece Deus, porque Deus é a fonte de todo conhecimento. Todo aquele que tem a salvação conhece Deus. Muitas vidas não conhecem Deus, até pensam ter a salvação, mas não conhecem Deus. Agora, quando nós conhecemos Deus, nós temos a plena convicção, o pleno entendimento que foi Ele que fez doações para que contribuísse para a nossa salvação, partindo de Jesus, a fé e assim a salvação, né? A vida aqui, evidentemente que estamos nos referindo, é a vida espiritual, a nova vida em Cristo. Veja bem, pode dar mais um pulinho aqui, não está pulando mesmo, né? Veja bem, diz lá João 10:10: o ladrão vem senão para roubar, matar, destruir, e eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? Então o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Isso espiritualmente falando. Nós fomos mortos lá em
Adão. A raça humana foi morta lá em Adão. Então agora ele vai tentar destruir esta raça humana. As coisas físicas apenas exemplifica. Por exemplo, podemos ver um assassino cruel que assassinou alguém, ou seja, matou. Agora vai pegar esse corpo e vai tentar desfazer desse corpo, ou seja, para encobrir o crime. É apenas um exemplo, que a gente vê isso muito na televisão, né? Então o camarada, não sei se eu posso dizer camarada, né? Assassino, mata alguém e para tentar encobrir o crime, ele tenta desfazer desse corpo, tenta aí encobrir aquele assassinato. É apenas um exemplo, porque Satanás veio roubar, então já roubou a vida lá em Adão, e agora ele tenta destruir. Evidentemente que esse destruir não é fisicamente, é um destruir, ou seja, levar para a destruição eterna, onde o ser humano vai sofrer eternamente sem Cristo. Então Jesus, o Senhor, Ele doa tudo aquilo que precisamos para que tenhamos a vida eterna. Então o homem foi morto lá em Adão, e o inimigo tenta destruí-lo. Então o Senhor doa conhecimento para encontrar a vida e não ser destruído. O Senhor doa aquilo que precisamos para encontrar a vida e não ser destruído, ou seja, eternamente, e sim ser glorificado, não é? Então, deixa eu ver se pula aqui. Pulou muito. Volta um pouquinho, irmão Edson. Volta um pouquinho. Isso. Então no final lá ele diz assim: tendo visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. É o versículo 4, irmão. Pula um pouquinho mais. Pula mais. É o versículo 4, aí tá bom. No finalzinho lá, pelas quais nos tem dado a sua preciosa e grandíssimas promessas, para que por ela vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência do mundo. Esse versículo não está batendo com, deixa eu achar aqui, não está batendo com essa Bíblia a qual eu fiz a meditação, por isso que eu estou mas não é esse termo que eu quero. 2 Pedro no versículo 3: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduz à vida e à piedade. Lá tem a piedade, né? A piedade. Então veja bem, o Senhor nos promete vida, o Senhor nos dá tudo o que precisamos para ter a vida. Agora, a piedade é a expressão dessa vida espiritual, porque veja bem, o ser humano ele perdeu a vida espiritual. Então o Senhor contribui, não é? Ele doa tudo aquilo que nós precisamos para que tenhamos a vida espiritual. Agora, a piedade é a expressão dessa vida espiritual. Como é que alguém pode dizer que tem vida espiritual? Sendo piedoso, aquele que tem piedade. Então, a piedade, é uma vida piedosa que vai expressar, que vai confirmar que nós realmente temos essa vida que o Senhor oferece. Veja bem, a piedade nós podemos ver em dois sentidos. Primeiro, piedade no sentido vertical e no horizontal. Vertical é quando nós expressamos a Deus o nosso amor, a nossa confiança, é respeito espiritual, respeito às coisas espirituais,
é a consideração ao ato de cultuar. Isso é piedade no sentido vertical. Como diz o Senhor Jesus em Mateus 6:25, ele diz: não fique ansioso pelo que é a vez de comer, beber, vestir. No versículo 33, Mateus 6: buscai primeiro o reino de Deus, e essas coisas que vocês necessitam, como ou comer ou vestir, essas coisas serão acrescentadas. Então, uma vida piedosa é aquela que é consagrada a Deus. Uma vida piedosa, nesse sentido vertical, é uma vida que honra e glorifica a Deus. Tem amor a Deus, tem amor ao culto, sente desejo de cultuar, e o sentido de cultuar é um sentido de adoração, é oferecer adoração. Hoje se passa uma ideia diferente de culto. A pessoa vai ao culto para buscar alguma coisa, a pessoa vai ao culto para buscar uma revelação, a pessoa vai ao culto para receber uma bênção, a pessoa vai ao culto para receber uma prosperidade. Então hoje está se pregando um culto, é diferente do que o culto realmente é. Uma vida piedosa, uma vida que tem essa nova vida em Cristo, não vai ao culto para receber alguma coisa. Essa vida vai cultuar a Deus, oferecer adoração, oferecer louvor, expressar gratidão. E por esse ato de adorar a Deus, acaba sendo abençoado. É diferente. Você não vai no culto buscar bênção, você vai ao culto adorar a Deus, e pelo fato de ir adorar a Deus, torna-se abençoado. Hoje está se pregando de uma forma diferente a realidade do culto. Nós não vamos no culto buscar nada, nós vamos levar para Deus. A ideia de culto sempre foi essa: levar para Deus o nosso louvor, a nossa adoração, e essa nossa vida piedosa, não é? Acontece quando nós vamos adorar o nosso Deus. As bênçãos acontecem quando vamos com a intenção de adorar a Deus. Então veja bem, diz o texto, não é? Diz o texto que o Senhor contribui para essa nova vida, e assim sendo piedosos. Então essa piedade no sentido vertical é isso, é ter uma vida de adoração a Deus. Agora, no sentido vertical, é a compaixão, é ser amável pelo próximo, sensível à necessidade alheia e tentando fazer o que pode ser feito para melhorar aquele que está passando por necessidade. Então, a vida piedosa tem dois sentidos: o sentido vertical, que é a adoração a Deus, e horizontal, não tem a metade. Não tem só adorar a Deus e não se compadecer com o próximo. E se compadecer com o próximo e não adorar a Deus, também não funciona. A vida piedosa e espiritual tem dois sentidos: o vertical, que é a adoração, é a honra ao Senhor, e no sentido horizontal, que é a compaixão, a sensibilidade pela necessidade alheia, tentando melhorar ou pelo menos minorar a necessidade daquele que está passando por situação complicada, em especial nessa época de hoje, não é? Em segundo lugar, irmãos, pelo seu poder, Ele nos doa a nova natureza, é que ali está, não é? A nova natureza, e pelas quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participante. Tem outra versão que fala co-participante, ou seja, participante também, né, da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, irmãos, quando recebemos a nova vida, nós passamos a ter essa nova natureza, passamos a ser espirituais também. Quando o ser humano não recebe essa nova vida, ele é apenas natural. Agora, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós passamos a ser uma vida espiritual também. Agora, isso não significa
que passamos a ser Deus também. Recebemos a natureza divina. Não, eu sou um Deus agora. Eu já ouvi alguém pregar dessa forma, que o homem é um pouco Deus também. Por quê? Porque dentro dele está o Espírito Santo de Deus. Isso é uma pregação errada, não tem base. Nós recebemos essa natureza através do seu Espírito. Então ele coloca em nós a natureza divina, ou seja, nós acabamos tendo participação da natureza divina. É interessante, quando Jesus se encarnou, ele se fez homem, ele não deixou de ser Deus. E nós, quando recebemos essa natureza divina, nós não deixamos de ser homem, ser humano, continuamos sendo ser humano. Agora, a diferença é que Deus, em seu poder, ele se fez homem. Então Jesus, natureza divina e natureza humana, sempre foi Deus e homem, ao mesmo tempo. Nós não temos esse poder de nós fazermos Deus. Nós não podemos fazer de cada um de nós Deus. Não, ele se fez homem. Mas eu não posso me fazer um Deus. Então eu tenho apenas a natureza divina, através do Espírito Santo de Deus. Todo crente tem a natureza divina. Então nenhum crente é um pouco Deus, não. Se vocês não ouviram isso, quem sabe vocês possam até ouvir alguém dizer que o crente é um pouco Deus também, porque ele tem a natureza divina. Não tem nada de Deus, nós continuamos sendo homens, apenas temos a natureza divina. O objeto da promessa, então, é trazer ao homem de volta para Deus, restaurar a imagem de Deus que se perdeu. Então Deus coloca a natureza no homem, a sua natureza, trazendo o homem para Deus, trazendo para Ele. Por quê? Trazendo a sua imagem, porque essa imagem se perdeu lá quando Adão caiu, quando Adão pecou, não é? E é com essa natureza que nós estamos livres, escapamos das paixões do mundo, não é? Outra versão fala paixões do mundo. Estamos livres das paixões do mundo. É com essa natureza que estamos livres. A evidência de que temos essa nova natureza, o Espírito Santo dentro de nós, é estarmos livres das paixões do mundo, ou seja, podemos ter uma vida santa. Ou seja, vemos aqui a promessa de morar no céu. Agora, para isso, é preciso fazer morrer a natureza terrena. Mas aqui não pula mesmo, irmão, deu mais um toque aí. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Então, se recebemos essa nova natureza, a natureza divina, nós devemos a cada dia ir matando essa natureza terrena, para que se manifeste a natureza divina dentro de cada um de nós. Então, irmãos, Deus doou tudo o que precisamos para a nova vida. Deus doou tudo para que estejamos livres da corrupção desse mundo. Deus nos doou tudo para que tenhamos a natureza divina dentro de cada um de nós. Eu não sei como é que alguém tem a capacidade de dizer que Deus não ama, que Deus, se amasse o mundo não estava como está. Nós sabemos que o mundo está como está por conta do pecado, não é? E tudo isso vai ser destruído por conta do pecado. Então, Deus, Ele nos ama, Deus ama a raça humana, e tudo isso é para trazer a raça humana de volta para Ele, porque o pecado levou o ser humano para longe de Deus, e Deus veio buscar o ser humano na pessoa de Jesus Cristo. Não pode dar mais um toque aí, pulou muito, aí. Então, irmãos, recebemos de Deus tudo que nos conduz à vida. Recebemos a nova natureza, temos a natureza de Deus dentro de nós, ou seja, por conta disso já estamos ligados aos céus, temos a plena certeza que lá estaremos um dia com Ele para todo sempre.
Com isso devemos buscar o crescimento com zelo, com uma vida piedosa, não é? No sentido vertical e no sentido horizontal. Vida piedosa no sentido vertical, ter uma vida que busca adorar a Deus, uma vida que sente prazer em cultuar a Deus, sente a alegria de cultuar a Deus. Evidentemente, com esse desejo, com essa intenção de adorar a Deus, Deus nos abençoa, né? E também vida piedosa no sentido horizontal, está sempre atento à necessidade alheia, à necessidade do nosso próximo. Isso acontece quando nós temos dentro de nós a natureza divina. Há uma mudança na nossa forma de ver, na nossa forma de pensar, não é? E também com isso estamos livres aí, né, da corrupção desse mundo. Nós temos aí a capacidade de dizer não para aquilo que o Senhor não aprova. E assim, irmãos, ao nosso Deus seja dada toda a honra, toda a glória, que preparou tudo e que doou tudo aquilo que precisamos para a salvação, tudo aquilo que precisamos para uma vida piedosa, tudo aquilo que precisamos para a natureza divina e tudo aquilo que precisamos para morar no céu. Que Deus nos abençoe. Amém?